E vamos direto ao assunto, ao Start, né? O nome do título aqui, né? Do culto de domingo, Start. Começar bem a semana. E o tema de hoje, Conselhos de um Pai. Eu convido você, aí onde você está, se você tiver uma Bíblia ou um celular para você acompanhar, convido você a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2. No primeiro livro de Reis, capítulo 2. E antes de lermos, vamos fazer mais uma oração. Santo e bom Pai, que o Espírito Santo esteja em nosso meio. Ao falar e ao ouvir, ó Deus, que seja o Espírito Santo que dê o entendimento neste momento. Em nome de Cristo. Amém. Na minha Bíblia diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seu homem, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse, deixa eu virar aqui, com dura maldição no dia que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente. E bem saberás o que lhes has de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Vamos entender aqui esse texto, né? O que estava acontecendo aqui? Davi estava perto de morrer, tá? Ele estava aqui nos seus últimos dias, e agora ele chama o seu filho Salomão, ao qual já tinha sido ungido rei. Ele dá os últimos conselhos, os conselhos de um pai. E quando a gente fala conselhos de um pai, e é bem propício, né? Uma semana aqui que antecede o Dia dos Pais, nós refletimos sobre os conselhos dos pais. E no caso aqui, a pessoa, né? Deixa eu só ligar aqui. A pessoa que está falando, o conselheiro, o pai em questão é Davi. Agora, vamos analisar os conselhos de Davi. E agora, uma pergunta também, né, para a gente refletir. Será que vale a pena ouvir Davi? Por que eu estou falando? Davi, uma pessoa com altos e baixos, né? Uma pessoa que a gente sabe que, por alguns momentos, fez a vontade de Deus, mas fez muita coisa errada. A gente conhece a história de Davi. E agora, lembrando da história, você pensa, será que vale a pena ouvir Davi? Eu falo isso porque eu tenho 2 filhos.
Eu lembro quando era pai da primeira ainda, e não tinha vindo o Pedrinho, e uma vez uma pessoa veio dar alguns conselhos para mim. E a primeira coisa que eu fiz foi assim, poxa, deixa eu ver os filhos dessa pessoa. Eu olhei os filhos daquela pessoa e falei, poxa, os conselhos dela acho que não resolvem muito, porque eu olhava ali e não estava algo legal. E de uma outra situação, uma pessoa veio dar uns conselhos, e foi na igreja. E é interessante que quando eu olhei para aquela pessoa dando os conselhos, eu olhei para os filhos dessa pessoa, eu falei assim, eu quero que meus filhos sejam semelhantes aos filhos dessa pessoa. E eu prestei muita atenção naqueles conselhos. E agora a gente vê Davi, a gente sabe dos filhos de Davi, um queria matar o outro, uns queriam até matar o próprio Davi. Você pega a história toda conturbada, mas será que vale a pena ouvir Davi depois de tudo isso? Tem um texto bíblico que me faz refletir e chegar à segunda conclusão, que sim. Lá em Atos 17, 22, fala assim, ó, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Está falando o que aqui? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então se Davi era um homem segundo o coração de Deus, e agora ele chama o seu filho que vai assumir o trono, Salomão, e vai dar alguns conselhos. Vamos prestar atenção nos conselhos? E olha os conselhos que ele dá aqui interessante. Né? Primeiro conselho, guarde os preceitos do Senhor. E a gente leu aqui, ele fala, olha, Deus falou certa vez para Davi, ele falou, ó, o próprio Deus falou para mim isso. Enquanto você guardar os meus preceitos, a sua descendência guardar os meus preceitos, não faltará rei para esse trono. A gente sabe que Salomão foi escolhido a dedo. Ele não era o sucessor imediato ao trono, mas Deus escolheu Salomão. Tá. Então, guarde os preceitos. E resumindo os preceitos do Senhor, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Foi o primeiro conselho daquele pai. Qual foi o segundo conselho? Elimine a falsidade. Ele tinha ali, fala assim, ó, do seu lado está Joabe. Cuidado com Joabe. Joabe é traiçoeiro. Joabe, lá atrás, quando uma vez eu chamei ali Abner para um consenso, a gente estava num acordo de paz, e você pode pegar lá a história no livro de Samuel. Joabe, só para contextualizar aqui, né, aqueles que não estão, talvez, entendendo a história. Davi morreu e o Salomão assumiu o trono. E agora tem uma história antes. E aí, houve uma rivalidade. Israel já estava dividida, porque Saul era o rei, quando Davi foi ungido e houve uma guerra. Alguns achavam que Davi queria roubar o trono, não aceitavam isso, sabendo que era Deus que estava guiando aquilo. E como o exército estava meio dividido, nós tínhamos vários comandantes. Abner era um dos comandantes, Joabe era um outro comandante. Interessante que Joabe estava do lado de Davi e Abner do lado de Saul. E em momentos de paz, certa vez Davi chamou Abner, comandante lá do exército de Saul, para conversar. E depois da conversa, quando ele estava indo embora, Joabe chamou Abner para uma conversa. Vamos aqui em casa conversar? E quando Abner foi para uma conversa, achando que era algo amistoso, a história fala que, na traição, Joabe matou Abner. Aí você fala, poxa, Davi não confiava em Joabe, porque ele não aprovava o que Joabe havia feito. Desonrou o nome de Davi. E muitos colocaram essa morte nas costas de Davi. E Davi falava assim, ó, não confie em Joabe. E aí ele falou assim, esse Joabe precisa ser eliminado. Demonstre gratidão. E agora ele sai de um que ele fala assim, ó, não confio nesse. Em compensação ele fala assim, ó, tem um homem chamado Barzilai, o gileadita. Usarás de benevolência, esse aí é que é para você levar em casa. Tá? Barzilai, ele fala para esse aí é para você levar para sua casa, para comer junto com ele. No começo aqui o pessoal de Start falou assim, tragam comida, é tão bom comer, né? É tão bom receber as pessoas em casa e almoçar junto, e jantar junto. E aí Salomão fala assim, ó, quer dizer, Davi fala para Salomão, esse Barzilai é gente boa, leva ele para a tua casa. Esse aí é daquele que você convida para almoçar no sábado. Tá? E por quê? Porque Barzilai lá no passado tinha alimentado Davi e a sua tropa, quando ele precisou. Então foi um homem que Davi viu algo nele que era de Deus. Era alguém que ajudava o próximo. E falou assim, ó, esse tipo de gente, Salomão, eu quero do seu lado.
E aí você percebe, né? Que conselho de pai. Primeiro, obedeça a Deus. Segundo, cuidado com as companhias. Cuidado com essas companhias. Terceiro, seja grato. Olha as pessoas que te fazem bem e retribua esse bem. Conselhos de pai. Voltando aqui para o conselho anterior, cuidado com as companhias. Falo mais para os jovens, talvez para os adolescentes nesse momento, que os pais vivem falando, né? Ó, não quero você com fulano, não quero com você com ciclano. E às vezes isso pode até irritar alguém. Eu lembro que quando eu era adolescente, uma vez eu levei um amigo lá em casa. E a gente foi lá, ficamos ali em casa, acho que jogando videogame, não lembro exatamente o que fizemos, mas ele ficou algumas horas em casa. Quando aquele amigo foi embora, meu pai me chamou de canto e falou assim, ó, nunca mais quero esse menino aqui dentro de casa. Mas por que, pai? Meu pai não deu motivo, não fui com a cara dele, não quero esse menino aqui dentro de casa. E meu pai não gostava de repetir muitas coisas. Eu, tá bom, pai. Nunca mais levei aquele menino. E eu ficava pensando, o que será que meu pai viu que eu não vi? Tempo depois, esse meu amigo foi preso. Envolvimento em drogas, e aí depois assaltos, e acabou sendo preso. E aí quando eu contei para o meu pai isso, ele falou assim, eu já via no olhar daquele, na fala daquele menino, no jeito dele se comportar, que não era um bom elemento. Era uma pessoa, não era o tipo de gente que eu queria andando com você. E eu falei, olha, tem coisas que os pais veem que nós não vemos. E aí Davi dá esses conselhos. Depois, cuidado com as más companhias, né? Já falei sobre isso. Cuidado com as más companhias. Tira a falsidade, más companhias. Ele tinha quem ali também? Simei. Simei foi alguém que no passado tinha um histórico ali que havia acusado Davi injustamente. Tinha atacado pedra em Davi. E quando Davi chegou como rei, sabe o que Simei fez? Opa, foi lá implorar misericórdia. E a história fala que Davi teve misericórdia de Simei. Só que Davi também não confiava em Simei. Um era uma má companhia, outro era alguém falso. Mas pessoas de bem, o pai sempre quer junto. E aí a gente começa a ver essas histórias. E eu coloquei um desenho aqui, como não temos fotos, né? Imagine você que é pai, né? Você que é pai e agora vê seu filho rodeado de maus elementos. O que você faz? E agora Davi estava morrendo. Interessante que Davi, enquanto ele era rei, a gente podemos falar assim, Davi era esperto. Davi era acostumado com guerras, com armadilhas. Talvez ele olhasse Salomão, alguém meio ingênuo, né? Porque talvez não tivesse malícia, como nós falamos assim, não via maldade nas coisas. Mas Davi sabia muito bem onde estava o perigo. E agora ele vê as pessoas que estavam ao redor ali do trono, pessoas que talvez seriam companheiros do dia a dia de Salomão. E Davi pensa, né, como pai, fala assim, eu não posso morrer e deixar meu filho aqui rodeado de maus elementos. E aí ele fala assim, ó, Adonias, ele nem cita Adonias, né? Mas a gente já vai falar o que aconteceu com Adonias. Mas fala Abiatar. Abiatar era um sacerdote de caráter duvidoso. Por que de caráter duvidoso? Porque no capítulo anterior, quando Adonias quis assumir o trono sem autorização do rei, sem autorização de Deus, ele tentou dar um golpe. Interessante que isso foi tema do meu último sermão aqui, estou lembrando agora, né? E agora estou na continuidade desse sermão. Adonias quis assumir o trono por ser o filho mais velho que estava vivo na época. Mas não era ele, era Salomão. Ele montou tipo um golpe de estado, né? E aí ele juntou ali o chefe do exército, o sacerdote, e quis dar uma festa para proclamá-lo rei. Quando Davi ficou sabendo, não. O profeta Natan foi lá, Betseba também, a mãe de Salomão, e depois Davi organizou ali a nomeação, quando Salomão foi ungido rei, né, proclamado rei. Então Adonias, ele cobiçava o trono, ele queria estar no lugar de Salomão, mas não era o plano de Deus isso. E é interessante isso porque quando nós queremos colocar pessoas ou coisas no trono que Deus já tinha escolhido alguém, é como nós colocamos o nosso eu no lugar da vontade de Deus. Tá, e a história fala aqui no capítulo 2, que depois da morte de Salomão, tinha uma mulher, chamada aqui de a Sunamita, uma mulher muito bela, que era a mulher que foi dada a Davi antes dele morrer. E ela disse que ela era linda. Salomão era o rei. Aí temos, vamos dizer ali, aquela mulher ali que pertencia ao rei Davi. E agora, por direito a Salomão,
Adonias, olha o que Adonias faz. Ele vai até a mãe de Salomão e fala assim, você sabe, né, que era para eu ser o rei. Se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ver essa fala. Eu era para ser o rei. Já que eu não sou rei, já que Salomão foi escolhido e ele furou a fila, ele entrou no meu lugar, fala para Salomão. Agora, olha só. Adonias falando isso para a mãe de Salomão. Fala para Salomão, dá essa mulher para mim. Eu vou falar para vocês. A Batseba, a mãe de Salomão, também era uma mulher inteligente, uma mulher esperta. E você lê o texto da primeira vez, o texto fala assim, que Batseba atende ao pedido de Adonias e vai até Salomão. Fala, Salomão, o seu irmão mais velho lá, já que ele não quer o trono, dá a mulher que era do seu pai para ele. Era tempos que as mulheres não eram valorizadas como deveriam. Tá? A gente percebe isso. A gente sabe que tem uma cultura toda envolvida. E naquela época era assim, era passada, era um direito, né, que passava de pai para filho. Como se agora Salomão fosse o dono daquela mulher. E agora nós vemos ali, aquela mãe vai a Salomão e fala assim, dá essa mulher para o seu irmão mais velho? E a gente acha estranho, por que ela fez isso? E a história fala, sabe, que Salomão ficou com tanta raiva, que ao invés de dar a mulher, ele mandou matar Adonias. E é interessante que antes ele fala assim, mas mãe, você vai pedir a mulher para ele? Você quer pedir o trono também? Quer que eu coloque ele aqui no meu lugar? A gente percebe que Salomão já estava mais esperto nessa hora. E agora, Salomão, a gente quando lê, fala assim, nossa, que terrível. Ele não só nega, como faz o quê? Manda matar Adonias. E Adonias é o primeiro ali da tropa a ser exterminado. Depois ele vai para Abiatar. Abiatar era o sacerdote de caráter duvidoso. Imagine só um sacerdote de caráter duvidoso. Aí Davi não tocou na vida dele. Falou assim, expulsa ele aqui. Perdeu a credencial de sacerdote e ele não vai mais pertencer a esse grupo. Expulsou Abiatar dali. Ouviu os conselhos do pai. E para Joabe. Quando Joabe ficou sabendo que Adonias tinha sido executado, que Abiatar tinha sido expulso, ele falou assim, agora eu sou o próximo da lista, vai mandar me matar. Diz que ele vai lá no templo lá e se segura lá no altar, né? Porque não poderia matar ninguém ali. E aí, Salomão fala, mandou um outro comandante lá e matou Joabe também. Aí você fala, que crueldade, né? Eliminou todos os inimigos. Agora, olha o que diz esse texto aqui de 1 Samuel 8, versos 6 e verso 7. Né? Fala assim, porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei. O que esse texto está falando assim? Antes de Saul ser rei, era uma teocracia. Deus era o rei. Tinha ali os profetas, que Deus falava com eles, os juízes, né, que a Bíblia chama de juízes ali, onde Deus falava com eles e eles davam as ordens para o povo. O povo queria um rei. Aí Deus deu, toma Saul. Mas a gente percebe que isso aí não agradou a Samuel, não agradou a Deus também, porque o povo estava rejeitando a Deus. Mas já que eles querem um rei, toma rei, mas era o rei que Deus indicasse. Vocês querem alguém representante? Tudo bem, mas vocês é o povo escolhido. Eu escolhi vocês. Vocês, Israel, tinha uma missão especial. Deus escolheu. E aí o povo pediu, Deus falou, tá bom, eu vou dar um rei. Mas eu tinha uma ordem ali, uma regra ali. Eu escolho o rei de vocês. Então, além de rejeitarem a Deus, queriam rejeitar quem Deus indicasse também. Isso aí desagradava demais. E aquelas pessoas que estavam ao redor de Salomão estavam fazendo isso, né? Estavam menosprezando a Deus, menosprezando o que Deus havia instituído ali. Rejeitar Salomão como rei seria como rejeitar o reino de Deus. Por isso que era algo gravíssimo, né? E aqui nós vemos algo como pena de morte. E às vezes nós olhamos o Antigo Testamento e não entendemos algumas coisas. E quando nós vamos para o Novo Testamento, alguns agora olham para o Novo Testamento e acham que Deus mudou, né? Agora é outro Deus que age diferente. Deus age, pode ser que Deus haja hoje de formas diferentes, né? Mas uma pessoa que rejeita o reino de Deus, se naquela época, nesse caso aqui, eles foram executados imediatamente, a diferença hoje é que essas pessoas serão executadas somente lá no juízo final.
A única diferença é o momento do extermínio. É até cruel falar isso, né? Mas é a verdade bíblica. A gente fala muito de graça, de graça, de graça. Mas a gente esquece, às vezes, que existe um Deus que é justo. Que em algum momento ele vai ter que exterminar essa maldade para preservar os seus filhos. E a gente vê isso através da história de Davi aqui. E a gente olha assim a princípio e fala, é cruel. Mas tem uma grande lição aqui que às vezes está inserida e nós não enxergamos à primeira vista. Eu vou falar, quando Batseba vai e fala para Salomão, depois de ler várias vezes, ler algum comentário, alguns comentaristas chegam a dizer que Batseba foi até Salomão de caso pensado. Ela não foi lá interceder por Adonias em momento nenhum. Ela foi ali porque ela sabia o que aconteceria com Adonias se ele tentasse usurpar o trono, que era o que ele estava querendo fazer. Porque pegar a mulher do rei era a mesma coisa de sentar no trono no lugar do rei. E ele estava mostrando, com segundo as intenções, o que ele realmente queria. Ao Adonias querer colocar-se no trono, estava tomando não só o lugar de Salomão, mas sim do próprio Deus. Por que do próprio Deus? Porque o rei que estava ali era indicado por Deus, ou seja, ele representava Deus, e Adonias não representava Deus naquele momento. Se é que em algum momento Adonias o representou. Percebe a gravidade da situação? E às vezes nós lemos esse texto e passamos batido, e tem grandes lições. Avancemos. Então passou ali Adonias, depois foi Abiatar, e depois foi Joabe. E ainda faltava um, né? O outro elemento, Simei, né? Simei, ele não apoiou Adonias no capítulo 1, mas ele tinha um histórico muito negativo, porque lá no passado ele tinha ido contra Davi, falado mal de Davi, feito injúria de Davi, apedrejado Davi, olha que terrível que ele fez. E quando Davi chega como rei, sabe o que ele faz? Ele dá uma de humilde e vai lá se ajoelhar e pedir misericórdia. E o relato bíblico fala o quê? Davi teve misericórdia. Só que agora quando chega Salomão ele fala, filho, eu tive misericórdia desse fulano aí. Mas não tenha não. Não tenha não. Ele não é digno de confiança. E aí, ele fez um acordo ali, né? Com Simei. Ele não extermina Simei, não manda matar Simei, mas ele fala, Simei, agora você vai ficar em prisão domiciliar. Você não pode sair da cidade. Então, percebe? Alguns foi pena de morte. O outro foi expulso. E o outro, uma prisão domiciliar. Para cada um, uma sentença de acordo com as suas obras, podemos dizer assim. Só que Simei, ele não era alguém com o coração ligado a Deus. E ele mostrou isso rapidinho. Diz que 2 escravos seus fugiram, cerca de 3 anos depois, está aqui no capítulo 2, depois do decreto que Salomão já tinha dado, que ele tinha uma prisão domiciliar. Diz que os escravos fugiram para uma cidade que ficava a cerca de 60 quilômetros de onde ele morava. Ele não podia sair dali, e ele foi. E quando ele quebrou essa determinação judicial, quando ele voltou, ele foi executado. Né? Então, a gente percebe que esse aí também teve os dias deles, né, finalizados ali. Quando a gente pega a história de cada homem desses que foram exterminados aqui no capítulo 2, e aí a gente percebe que o Adonias, ele se perdeu por causa que ele desejou o poder de sexo. 2 coisas que aparecem, né? A mulher e o trono. Se perdeu por causa do poder de sexo. A gente olha ali Joabe, ele se perdeu porque também queria o poder, mas também um homem muito violento. Se perdeu por causa de poder, por causa de violência. Simei, ele se perdeu por causa de dinheiro. Ele sabia que não podia sair da cidade. E ele foi atrás de 2 escravos, porque era prejuízo financeiro. Então, ao invés de aceitar uma determinação do rei, e detalhe, aquele rei era um representante de Deus também, ele preferiu fazer a sua própria vontade. Não, eu vou lá, eu vou fazer do meu jeito, não do jeito que ele mandou. E ele, eu não posso, não, eu vou, porque aquilo lá é dinheiro para mim. E ele foi, e ele se perdeu por causa do dinheiro. Poder, dinheiro, sexo, violência. Coisas que têm feito os filhos de Deus se perderem nos dias de hoje. Não só nos dias de hoje, mas sempre na história humana a gente vê isso. Mas muitos têm se perdido por causa dessas coisas.
uma citação aqui do livro escrito por Philip Hayek, cada um dos homens que Salomão executou tinha determinado desejo, do qual não quis abrir mão em favor do reino de Deus. Opa. O problema é que às vezes colocamos o que nós queremos acima do que Deus quer. E agora, faltou um PowerPoint aqui, deixa eu voltar aqui. Esse é o grande problema, né? Qual o problema de tudo isso? O problema, eu já dei a resposta aqui, é que muitas vezes o ser humano coloca o seu desejo acima da vontade de Deus. E esquece a oração modelo que Jesus nos ensinou. E na oração modelo que Jesus nos ensinou, diz assim, ó, Pai, seja feita a vossa vontade. Mas, na maioria das vezes, nós queremos fazer a nossa vontade. E essas pessoas acabaram se perdendo por causa disso. Irmãos, nós estamos aqui numa semana que antecede o Dia dos Pais. E escolhemos esse texto para refletir. E sabe os conselhos de Davi? Sabe os conselhos de Davi. Mas nós temos um Pai no céu que tem ótimos conselhos para mim e para você. Vamos ver alguns? Só para não ficar só nos conselhos de Davi. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 14. Olha o que diz aqui, ó. Aqui agora é conselhos de Deus direto para a sua igreja. Vamos dizer assim, ó, conselhos do Pai do céu direto para os seus filhos aqui na terra. E esses conselhos dizem assim, ó, exortamo-nos também, irmãos, aqui admoitais os insubmissos, puxe a orelha daqueles rebeldes, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só, em tudo dai graças. Verso 19, não apagueis o espírito. E o verso 20, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. E o verso 22, abstende-vos de toda forma de mal. Esses são os conselhos do Pai do céu para mim e para você. E aí você pensa assim, será que vale a pena seguir esses conselhos? Você que é pai, você que não sonha em ser pai, porque a gente tem ouvido muito hoje em dia de pessoas que não querem ter filhos, e a gente respeita isso, é uma opção, né? Não é pecado não ter filho, mas eu vou falar uma coisa para vocês como pai agora, tá? Eu gosto de várias coisas. Eu gosto de, por exemplo, de jogar bola. Adoro viajar. Nossa, como eu gosto de viajar. Gosto de almoçar fora. Gosto de estudar. Estou louvando a Deus porque eu estou terminando agora a minha segunda faculdade. Gosto muito dessas coisas. Mas nenhuma dessas coisas que eu falei me leva ao desespero. Sabe, eu nunca fiquei desesperado porque fui mal numa matéria. Nunca fiquei desesperado porque perdi um jogo num campeonato. Eu nunca fiquei desesperado porque um dia, umas férias, eu não consegui viajar. Nunca fiquei desesperado por causa disso. Mas um dia, eu fiquei extremamente desesperado. Que foi um dia quando eu estava na minha casa pintando uma parede. Eu coloquei a escada quando a minha filhinha Laura entrou ali com 5 aninhos embaixo da escada. Eu estava pintando, imagina uma escada, essas que você encosta na parede, de alumínio, de metalon, pesada.
né? E minha filha inventou de mexer na tinta embaixo. E, de repente, aquela escada escorregou. Eu em cima da escada, imagina só, eu em cima da escada, minha filhinha de 5 anos embaixo. A escada escorregou e o ferro da escada deu na cabeça da minha filha. A cena que eu vi foi a seguinte: um corte rasgou a cabeça da minha filha. Parte do rosto dela eu não via porque era só sangue jorrando. E aí eu entrei em desespero. Ela não chegou a desmaiar, mas minha perna, eu quase desmaiei no susto. Ralei a perna ali, mas eu nem senti as dores na minha perna da minha queda. Eu só lembro que eu peguei a minha filha no colo, chamei minha esposa e falei: entra no carro, sujo de tinta, de sangue. Entrei no carro e fui direto para o PA. Quando eu cheguei no PA, as enfermeiras ali receberam a gente, já levou ela direto lá para dentro. E aí a gente teve que esperar um pouco. Minutos depois ela veio, o médico me chamou, eu entrei. E o médico falou assim: pai, agradeça a Deus, porque foi por pouco que você não, talvez fosse fatal isso aqui. Ela levou vários pontos na cabeça e nós fomos embora naquela mesma noite. Mas eu percebi naquela noite o quanto eu amava a minha filha. Foi um desespero que eu não sei dizer. Você que é pai sabe. Você que já perdeu seu filho por alguns minutos sabe. Aqui, você que tem um filho doente no hospital sabe o que eu estou falando. Esse é um sentimento de pai. Pai de verdade, não daquele homem que só deu a semente. Estou falando pai de verdade. Que acompanha, que cuida, que está preocupado com quem anda. E esse tipo de pai só vai dar bons conselhos. E agora a Bíblia fala assim: se eu que sou pai, pecador, falo, sei dar bons conselhos, sei dar boas coisas, imagine o pai que está no céu. Nosso Deus tem ótimos conselhos para nós. Pai, você que é pai, olhe os conselhos do Pai do céu para você aconselhar bem o seu filho. E você que não é pai e que não quer ser pai, que Deus também realize os seus sonhos, os seus desejos. Esse é o seu direito e a gente respeita muito bem isso. Mas eu tenho que falar uma coisa. Você vai abrir mão do maior privilégio, que é o maior presente do ser humano. Que é ter um filho. É só isso. Talvez o seu presente seja um carro, uma viagem, tal. Mas o maior presente do ser humano é um filho. E isso eu falo sem sombra de dúvida. Porque é só você perguntar para qualquer pai, por mais rico que ele seja, qual que é o seu bem mais precioso? Estou falando pai de verdade. Ele vai falar: meu bem mais precioso é o meu filho. Por isso que um pai de verdade, ele dá vida pelo seu filho. E o nosso Pai do céu é um pai de verdade. Ele não daria a vida, ele já deu a vida. Por mim e por você. E o meu apelo para você nessa noite, começo de semana, domingo, que nessa semana possamos dedicar tempo para ouvir os conselhos do Pai do céu. E dedique um tempinho também com seu pai terreno, se ele ainda está vivo. Invista tempo nesse relacionamento, tanto no vertical como no horizontal. E você vai ter sucesso se você seguir esse conselho. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada ao lado do nosso bom Deus. E que quando Jesus voltar, nós possamos nos encontrar, famílias inteiras, filhos e pais que talvez já se foram. Imagine o dia desse reencontro. Vai ser lindo demais. Vamos orar? Santo e bom Pai, te agradecemos o privilégio de sermos chamados seus filhos. Te agradeço o privilégio, ó Deus, de um dia ter conhecido essa verdade cheia de esperança no mundo que sofre, no mundo doente. Mas nós temos esperança porque o Senhor é o nosso Pai. Ó Deus, nessa noite, eu venho suplicar ao Senhor que o Espírito Santo fale conosco. Que o Deus Espírito Santo fale conosco. Que o Senhor, Deus, que é o nosso Pai, fale conosco. Que possamos escutar, que nós possamos ouvir a Tua voz. E que nós possamos obedecê-la. Também oro, Deus, pelos relacionamentos de pais e filhos que estão meio machucados. Se alguém que está ouvindo precisa perdoar o filho ou o filho perdoar o pai,
Que essa semana, que é uma semana comemorativa, que seja uma semana também de reconciliação. Que haja perdão, que haja salvação, que haja amor e esperança, Deus. Esse é o nosso pedido especial nessa noite. E que nós possamos ouvir os teus conselhos, ó Pai, e colocá-los em prática. Em nome de Cristo Jesus, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Uma boa semana a todos.